Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco da EAD Administramento, como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem, né pessoal? Estamos vivos, graças a Deus. Bom, a pedido de muitos alunos, eu resolvi fazer esses tutoriais com relação ao curso de mestre de obras, tá? A gente tem esse curso aqui na escola, na eadmstreinamentos.com.br. Eu sou o professor Marcos, eu sou um profissional de nível superior, porém também qualificado como nível técnico na área de mecânica e edificações. E eu tenho, dentro da nossa escola, nós temos 23 cursos totalmente voltados para a área da construção civil, inclusive 23 mais o curso de mestre de obras, tá certo, pessoal? Todos os nossos certificados que são emitidos pelo curso de construção civil mais o mestre de obras, ele tem no certificado, tem o número do registro do CREA. Então qualquer pessoa que pegar esse certificado vai ver que você estudou com um profissional habilitado, tá bom? Bom, então, como vocês podem ver, eu peguei um dos meus livros, um livro muito bom, tá? Eu não sou o autor, mas... E aí eu resolvi ir tirando foto da capa, né? Das folhas, e explicando para vocês cada assunto abordado. Então eu acredito aí que a gente vai ter muito material para a gente poder estudar, tá bom, pessoal? Então, esse aqui é o primeiro tópico, 1.1, quem é o mestre de obras. Então, vamos ver aí, vamos estudando a página, tá? Aí, quando a página acabar, ela vem até aqui, como vocês podem ver, tá bom? Aí a gente passa para a segunda página, ou seja, cada dia aí a gente estuda uma página, tá bom? Então, vamos lá. Quem é o mestre de obras? É uma estrutura de comando e hierarquia de uma empresa. Vamos notar vários níveis de decisões e atividade no caso de uma obra. Encontramos no nível de produção a figura do mestre de obras. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que o mestre de obra ele está dentro de um nível hierárquico. Então, como isso funciona? Nós temos o planejamento estratégico, nós temos o planejamento tático e nós temos o planejamento operacional. O planejamento estratégico está os donos da empresa, o dono da construtora. No planejamento tático está os engenheiros, tá? O pessoal de engenharia. E no planejamento operacional está aí a figura do mestre de obra. E abaixo dele, os encarregados, líderes, o pessoal operacional. Tá bom, pessoal? Pode ser que alguma empresa leve o mestre de obra para dentro do planejamento tático, certo? Ele fica ali no planejamento tático, junto dos engenheiros. Aí, cada empresa tem o seu processo de hierarquia. Aí eu não sei bem como dizer como que vai ser na sua empresa. Mas o que eu sei é que o mestre de obras ele está entre o planejamento tático e o planejamento operacional. Tá certo? Então aqui, ó. Porém, uma pergunta se faz necessária. Quem é o mestre de obra dentro da cadeia de comando e decisões de um empreendimento da construção civil? Empreendimento, vamos chamar de projeto, né? Ou de obra, como for, dentro do linguajar popular. Na verdade, o nome técnico mesmo, tá, pessoal? É projetos. Mas algumas pessoas chamam de empreendimento. O empreendimento, ele acontece depois que o projeto... O empreendimento, ele só acontece depois que o projeto está pronto. Mas, vamos considerar aí como projeto, tá bom? Opa, desculpa. Antes devemos considerar novamente que há diversos tipos de obras, desde as mais simples até as mais complexas. É verdade, vou dar um exemplo. Uma casa de conjunto habitacional é uma obra simples. Eu, Marcos, já trabalhei em várias. Porém, a construção de uma indústria, a construção de uma ponte, como eu trabalhei em algumas dentro da Odebrecht, a construção de estradas, são obras mais complexas. Existe a presença do mestre de obra? Sim, está lá. E às vezes não só, vários. Tá bom, pessoal? Porque eles são mestres de frente de serviço, tá ok? O mestre de obra atua nas obras mais simples como intermediário entre o proprietário e a obra, nas decisões administrativas de planejamento. Aqui existe um consenso não verdadeiro, tá? O mestre de obra, ele não é o intermediário entre o proprietário e o projeto. O intermediário entre o proprietário e o projeto é o engenheiro. É bom a gente quebrar esse paradigma que o mestre de obra substitui o engenheiro. Ele não substitui o engenheiro, tá, pessoal? Uma obra, por pequena que seja, ela tem ou um técnico, até 120 metros quadrados dos pavimentos. Ela pode ter um técnico de edificações reconhecido pelo CONFEA-CREA, e uma obra acima disso tem que estar ser reconhecida pelo engenheiro.
O que vai acontecer é que muitas vezes você não precisa ter um engenheiro residente, o engenheiro não precisa ficar o dia todo dentro do projeto, dentro da obra, certo? Mas aí há a figura do mestre de obra, mas ele é subordinado ao engenheiro. Se algum dono de construtora põe um mestre de obra como testa de ferro dele, não está legal, porque dentro da hierarquia, por exemplo, na Petrobras mesmo, ela não aceita que o mestre de obra dê a palavra final, tem que ter um engenheiro. Nos contratos dela existe a presença do profissional engenheiro ou nível técnico, tá bom? Ah, mas por quê? Porque é uma questão hierárquica. Agora, se o mestre de obra ele tiver nível superior em engenharia ou ele for técnico em edificações, aí pode ser que ele assuma esse cargo. Mas se ele for um profissional de nível médio, ele não tiver essas representatividades de CREA ou não tiver o título de engenheiro também representado pelo CREA, ele não pode assumir essa representatividade, tá bom? Então aqui ele diz o seguinte, ó, o mestre de obra atua nas obras mais simples como intermediário entre o proprietário e a obra, nas decisões administrativas e de planejamento, cabendo ao engenheiro responsável as decisões de ordem técnica, ou seja, ele atua como empreiteiro já nas grandes empreendimentos em que a presença do engenheiro responsável é constante. Então é como eu expliquei, não é verdadeiro. Qualquer projeto tem que ter a presença de um técnico ou de um engenheiro, tá bom? O mestre de obra vai atuar como intermediário entre o gerenciamento geral da obra e os operários ou grupo de trabalho que atua diretamente na produção. Aí tá certo. Realmente, o mestre de obra ele está entre o planejamento e o engenheiro ele está ali no meio, certo? Porém, vai muito da hierarquia do projeto. Pode ser que essa representatividade ela seja feita pelo planejamento. Vou dar um exemplo, uma reunião, o engenheiro não pode ir, o coordenador de planejamento vai, se ele quiser levar o mestre de obra bem, senão ele vai sozinho. Então, pessoal, nós precisamos entender que a figura do mestre de obra dentro do projeto é mais um, ele não é o ápice, tá? Além dele vem uma cadeia de técnicos e engenheiros. O mestre de obra ele está ali fazendo essa intermediação, tá bom? Porque muitas vezes a gente pode colocar a figura do mestre de obra como super-homem do projeto e na verdade ele não é, tá bom? Ele tem sua representatividade, sim. Ele é, como eu posso dizer, ele tem sua meritocracia, mas ele não é o super-homem da obra, tá bom? Então aqui ele diz o seguinte, o mestre de obra vai atuar como intermediário entre o gerenciamento geral da obra e os operários, o grupo de trabalho que atuam diretamente na produção. Independente do tamanho da estrutura da obra, cabe ao mestre de obra a coordenação e a supervisão das equipes de trabalho, atuando em todas as fases da obra, impondo disciplina, padrão de qualidade e cumprimento do cronograma estabelecido. É verdade. O que é um cronograma? Cronograma é uma sequência de atividades a ser elaboradas sem improviso. Todo projeto tem que ter um cronograma, tá certo? Esse cronograma pode ser feito numa planilha Excel, pode ser feito no MS Project, pode ser feito no Primavera P6. Aí vai do tamanho da obra e da complexidade, tá ok? Então, e tem que existir um planejador, um técnico em planejamento para alimentar esse cronograma, para gerenciar o planejamento, né, de execução de atividades, o planejamento de avanço físico e o cronograma físico-financeiro do projeto, tá bom, pessoal? Então aqui é o seguinte, acrescentamos ainda de forma geral que o mestre de obra deve ter conhecimento de todas as etapas de uma obra, das funções dos operários, do uso de equipamentos das normas de segurança, da aplicação correta dos materiais e destino dos resíduos da obra. Bom, o mestre de obra ele tem que ser um profissional bastante experiente, tem que ter uma qualificação boa, tem que ter formação de mestre de obra, tá? Quando existe dois tipos de profissionais, tá, pessoal? Tem o profissional qualificado e tem o analfabeto profissional. O que é o profissional qualificado? É aquele que faz um curso profissionalizante, é aquele que faz um curso técnico, é aquele que faz um curso de engenharia. O que é o analfabeto funcional? É aquele mestre de obra que ele tem na carteira a função mestre de obra, mas ele não tem um certificado que prove que ele é um mestre de obra. Então isso quer dizer que ele tem experiência, mas ele não tem habilitação. Dependendo, chegando na frente de um juiz, isso pode criar uma série de problemas. Pega um advogado aí que conhece da lei, ele vai dizer, olha, seu juiz, ele era mestre de obra, porém ele só tinha experiência, mas ele não tinha habilitação. E o que qualifica a função mestre de obra é a qualificação. A carteira profissional, ela só mostra a experiência. É tão provável que no concurso público para mestre de obra, às vezes algumas prefeituras, ele diz, profissional mestre de obra nível médio com especialização ou qualificação. Ele não pede com experiência, ele pede a qualificação, tá certo? E aí ele tem que mostrar o que? O certificado com validade legal, assinado por um profissional habilitado. É muito importante entender isso, tá, pessoal? O que é qualificação e o que é experiência
de profissão. Carteira profissional não é qualificação, é experiência de profissão. O que mostra a qualificação é o certificado. É como ser um engenheiro, eu tenho um certificado, mas eu não tenho a experiência. E eu tenho a experiência, eu tenho que ter o certificado. Se eu sou engenheiro, né, não pode ser fake, tá bom? Bom, a formação desejada do mestre de obras. Vamos ver o que, é que o livro fala. Há muito tempo o mestre de obra é ou era formado nos canteiros de obra. O que é que eu disse? Analfabetismo funcional. Faz, mas não sabe por que faz. Assimilando ao longo do tempo conhecimentos práticos na execução dos mais variados tipos de serviço. Atuando em diversas funções, conhecimentos na administração de materiais de contato, com fornecedores, conhecimento técnico de contato com engenheiros, conhecimento na área da administração de pessoal graças ao contato com contadores e uma infinidade de atividades que proporcionaram experiência na condução de obras. O surgimento de novas tecnologias da informática, conceitos sociais e ambientais, leis rigorosas, introdução de novos conceitos de administração. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Aí amanhã a gente dá continuidade à página, né? Vamos seguindo a página, tá? Vamos seguindo o treinamento. A gente dá continuidade à página 2, tá bom? Pessoal, eu quero que vocês entendam, quando eu falo analfabetismo funcional, eu não estou chamando o mestre de obra de analfabeto, tá? Analfabeto é uma pessoa que não sabe ler nem escrever. Eu estou falando analfabetismo funcional. Não é alfabetismo ou escolaridade. O analfabetismo funcional, o engenheiro pode ser analfabeto funcional. Muita gente pensa que o engenheiro pode ir tudo, não. Eu já trabalhei com um engenheiro que ele foi processado por ele ter feito uma coisa que ele não era habilitado. E como que o juiz descobre isso? Colocando ele sob jus-prova. Ou seja, contrata um perito, entrega a ele uma prova relacionada àquilo que ele disse que sabia fazer. Ele vai ter que fazer um cálculo ou alguma coisa para provar que ele tem experiência naquilo, que ele tem conhecimento legal naquilo. Se ele não souber, ele também vai ser responsabilizado como analfabeto funcional. O analfabeto funcional pode ser aquele profissional que, mesmo ele tendo certificado, ele está se metendo numa área que ele não tem domínio técnico. E nem o certificado, mesmo ele tendo diploma, mas ele não conhece. Só para vocês terem uma ideia, na Petrobras, eu vou falar muito da Petrobras, tá, pessoal? Porque eu trabalhei muito tempo na Petrobras e, para mim, é uma das melhores empresas do Brasil e do mundo para se trabalhar. Ela é muito rigorosa com a questão recursos humanos, tá? Mão de obra. Ninguém põe a mão na Petrobras em nada que não seja qualificado, que não tenha habilitação. Então é por isso que na Petrobras tem inspetor de concreto, tem inspetor de pintura, tem inspetor de tubulação, tem inspetor de solda, tem inspetor de estrutura metálica. Cada atividade da construção civil, a Petrobras exige um inspetor. Por quê? Para que possa ser comprovado que aquela pessoa que fez tem habilidade de fazer. E o inspetor que está fiscalizando é qualificado pela Petrobras e pode laudar. Isso, né, pessoal, para não acontecer o que aconteceu em Brumadinho. A vida das pessoas tem valor. A gente não pode colocar qualquer um para fazer qualquer coisa, principalmente quando pessoas vão utilizar aquilo que nós estamos fazendo. Imagina um prédio, a quantidade de pessoas, uma casa, uma ponte, um viaduto. Se é feito por pessoas não habilitadas, imagina o estrago, né? A questão social que tudo isso acontece após um acidente, tá bom? Então um beijão no coração, fica com Deus, até a próxima, tchau, pessoal.